de um tema importante e sério. Senhas roubadas, redes sociais hackeadas, boletos falsos, computadores invadidos. A lista de crimes virtuais é gigante e parece não ter limites, fala a verdade. Por isso, entender o que são e como a gente pode se proteger desses crimes praticados pela internet é fundamental. E hoje eu vou conversar ao vivo aqui com o advogado criminalista Franklin Assis. Boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Crimes virtuais, né? O que a gente poderia colocar nessa lista para o nosso público entender? Bom, crimes. O virtual entra como um implemento, é o meio para se cometer um tipo de crime. Os crimes já existiam, alguns foram criados, mas a internet, o meio pelo qual esses crimes passaram a ser praticados é o que chama a atenção, que na grande maioria das vezes acaba sendo em massa, a autoria acaba sendo desconhecida. Enfim, identificar, né? Por exemplo, quando a gente fala de notícia falsa, aquilo você vai espalhando e você saber quem foi o primeiro, exatamente, fica complicado, né? Não recupera mais. E essa pessoa que está compartilhando, ela pode ser... Ela também está praticando um crime? Está praticando. Bom, mas vamos só dissociar aqui, decupar as informações. Notícia falsa, fake news, que está na moda, né? Não é crime no Brasil ainda você praticar, disseminar ou criar uma fake news. Infelizmente, ainda não é crime. Existe um projeto de lei sendo discutido, de 2020 já, que vem uma punição, que visa a criminalizar, a inserir lá no Código Penal a tipificação do crime, que seria criar, produzir e até mesmo disseminar a fake news. Porém, os efeitos que esta fake news, que essa desinformação circulada gera, esta sim pode ser criminalizada. A exemplo, eu posso criar uma fake news envolvendo práticas de racismo, eu posso criar uma fake news envolvendo práticas de injúria, eu posso criar uma fake news diminuindo a imagem, por exemplo, da Flávia Jordão. Então, veja, perceba que são as consequências de uma desinformação que são punidas. E essa coisa de você receber a fake news ali pelo WhatsApp, tem coisa que é tão inacreditável, Sim. Porque eu nunca repasso, né, principalmente essas notícias, mas você vê, principalmente as pessoas com menos informação, elas leem, se chocam às vezes com a informação que recebem e já saem distribuindo nos grupos das famílias. Qual que é a dica? É a pessoa ir para a internet, a pessoa ligar a televisão, ela checar aquilo? O que a gente pode dizer? Flávia, é uma filtragem que hoje, com a velocidade, com o avanço da tecnologia da internet, é uma filtragem que muitas vezes não é fácil de ser feita. Porque é igual, enquanto eu me preparava para vir falar com você, me veio à mente assim, uma analogia, a pirataria. Você adquirir algo falso, uma roupa falsa, uma pirataria que às vezes é tão parecida que lojas, marcas, têm setores que visam a fiscalizar a procedência do seu material. E assim a notícia, principalmente agora, época que passou de eleição. O que teve de fake news? Então, são questões subjetivas de quem vai consumir esse conteúdo. A perspicácia é olhar aí... No período eleitoral mesmo, se é uma notícia que deixa aquela pessoa feliz, mesmo sendo mentira, ela já repassa... Tem como uma verdade, ela tem como uma verdade e compartilha. Então, a grande questão é muito pessoal e subjetiva no sentido de ter a perspicácia de que esse conteúdo é verdadeiro, sempre questione. Pesquise mais de uma fonte. Hoje temos sites seguros que, às vezes, de tão seguros que são, passa a notícia ainda de uma forma que não era verdadeira e depois veio uma nota de esclarecimento, uma nota de correção. Então, vivemos dias difíceis em eleger no que acreditar na internet. Mas a palavra que eu deixo assim é perspicácia e cuidado. Questione sempre. Falando ainda sobre esses crimes, a gente muito ouve falar sobre stalking nas redes sociais, que é aquela chamada perseguição. Explica para o nosso público quando isso é crime. O que a pessoa que está lá stalkeando está fazendo que pode, sim... É quando incomoda? O stalking, até a origem da palavra, quando a lei foi criada, foi um conceito tirado lá da lei da selva. É a caça. Né? A caça, a presa, né? E o caçador. Aquela situação em que o leão persegue
persegue a sua presa, persegue, persegue os caminhos dela até conseguir. Então é o crime de perseguição propriamente dito. Mas quando você fala dessa perseguição na internet, é o quê? Por exemplo, vamos falar do Instagram. Né? O que é ser perseguido no Instagram? É a pessoa entrar, fazer um comentário que ofenda? A perseguição ela vai começar a partir do momento em que o perseguido se sentir constrangido com os atos e ações daquele que, em tese, a persegue. Então não é aquela simples, como costumeiramente né? falamos, né? Eu falei assim, gente, se stalkear a vida alheia é crime. Não é aquele... Eu sou casada com policial. Né? Uma espiadinha na vida alheia a gente sempre dá, Não, né? o contexto é de perturbação, de privação. Eu já atuei em casos em que a pessoa ela nutriu assim, um trauma psicológico que a liberdade de locomoção dela se viu comprometida, de não ter paz, de não ter coragem, de não ter ânimo de sair de casa com medo do seu perseguidor. E só para fazer outra dissociação, ela pode ser de qualquer modo a perseguição que o código pune. Pode ser aquela perseguição física do sujeito que na saída aqui da TV está lá te esperando, ou que está andando, seguindo os teus passos, que está te mandando mensagens, te mandando flores, mandando presentes, ou através de outra pessoa. Então perceba que vai depender muito, de novo, do elemento subjetivo. A perseguição, o crime, começa a partir do momento que a ação alheia acaba sendo algo inconveniente para você. E qual é o tipo de punição? Não é para desincentivar a denúncia, mas é pouca, é uma punição muito baixa. Hoje o Código Penal, no artigo 147-A, que prevê o crime de perseguição, ele prevê penas de 6 meses a 2 anos de prisão, embora quem entende um pouquinho de lei sabe que isso não gera uma prisão propriamente dita, pode ter lá uma condução, pode responder a um processo, mas medidas de menor potencial ofensivo, medidas mais brandas, juridicamente falando, serão tomadas ao invés da pena de prisão. Mas não é um desincentivador para que as pessoas não denunciem. Tem que denunciar. Tem que denunciar, porque se essas condutas forem reiteradas, ela pode se agravar e uma medida mais severa a ser tomada pela justiça. E ainda falando do Instagram, a gente vê casos também de pessoas que perdem suas contas e os bandidos usam essa conta para vender produtos, para fazer promoções com Pix, investa 500 e ganhe 1.000. Acho que falta um filtro também nas pessoas. Eu acho que é muita ganância de querer ganhar um dinheiro fácil. E não só isso, além da ganância de querer ganhar um dinheiro fácil, depois essa pessoa que invadiu a conta, ela pode inclusive estar extorquindo, né, um influencer, por exemplo, a rever as suas contas. Tá? Então, é uma questão também de perspicácia. Como evitar? Vamos ao ponto. Como evitar? Hoje existem mecanismos de segurança que eu consigo recuperar contas perdidas, contas hackeadas, existe. Depois nós vamos quantificar o prejuízo que essa pessoa teve ao ter, por um breve período, uma conta aí, invadida. Então existe a lei, os mecanismos, nós conseguimos recuperar essas contas. Mas, poxa, um link que você clica, é um detalhe, uma mensagem que você responde, é um cavalo de Troia, é uma porta aberta para alguém mal intencionado tomar posse aí e subtrair os seus dados. Então é isso que as pessoas que trabalham com rede social, não só quem trabalha, né? Tem gente que tem as fotos de família, é a sua rede social. Você Sim. ter essa rede social invadida, perdida, deve ser uma situação... É constrangedora. Constrangedora mesmo. Mas a dica principal é não clicar em nada. A filtragem, né? A filtragem. Eu falava há pouco com você, assim como tem pessoas que até hoje caem num golpe do bilhete premiado, né? É muito fácil e muito simples. Quando eu era repórter, isso faz 19 anos que eu comecei na televisão, eu fazia reportagem do golpe do bilhete premiado. 19 anos. E ela não sai de moda, tá? Ela está acontecendo. Nesse momento, enquanto conversamos aqui, está acontecendo. Muito obrigada, amei nossa conversa. Até a próxima. Agradeço. Espero poder contribuir. Tchau, tchau. Tchau.